Queridos, o nosso encontro hoje tem a perspectiva de falar um pouquinho dos veículos de transporte, chamados de veículos industriais. Os veículos industriais são veículos utilizados dentro do setor industrial. De fato, para a logística, nós temos grande interesse, já que quando nós pensamos numa boa organização, nós estamos falando sobre essa parte da administração de materiais, essa parte das operações logísticas que trata da armazenagem. Então, quando eu penso na armazenagem, o grande desafio, então, é ter um sistema de armazenagem no qual o movimentar das mercadorias internamente seja organizado, seja otimizado, seja bem instruído, a fim de ter um melhor rendimento daquilo que eu tenho proposto. Vimos que as operações logísticas de cross-docking vêm aumentando, bem como os centros de distribuição. E dentro dessa perspectiva, surge para o operador logístico esta área de atuação específica, que é esse planejamento da movimentação interna. E para movimentar os materiais internamente, nós vamos precisar, então, desses veículos, chamados de veículos industriais. De fato, nosso encontro hoje não visa esgotar todos os veículos industriais que existem, estão disponíveis, mas tratar dos principais veículos industriais utilizados na operação logística de armazenagem, nessa otimização, nessa realidade de fazer com que essa operação de movimento dentro do armazém seja efetiva. Quero compartilhar, inclusive, material que preparei para o nosso estudo, no intuito de ter aqui um guia, até para nós podermos observar aí com algumas imagens. Então, quando nós pensamos nesse desenvolvimento dos equipamentos de movimentação de cargas, nós pensamos justamente em construir uma operação logística que seja eficaz, que seja eficiente, na qual o operador logístico pode ter um melhor rendimento. O operador logístico, então, ele passa a ter um melhor rendimento das suas estruturas. Quero pensar aqui nos sistemas paletizados, e quando em encontro anterior nós falamos da paletização, é muito importante, seguindo esse princípio da paletização, o sistema de armazenagem, ele vai, de certa maneira, acompanhar a paletização. Se na paletização, então, eu conduzo as mercadorias para uma melhor movimentação, faça a minha unitização, para melhor movimento, para melhor gestão logística, eu tenho que ter internamente um sistema que proporcione a arrumação dos pallets. Então, eu preciso ter esse sistema que vai me proporcionar essa movimentação. Não basta ter um pallet e deixar ele no chão ou pelo chão de maneira desorganizada. Não basta pegar os pallets, colocar lá as mercadorias, fazer a unitização e não ter como movimentá-los. É daí que, então, nós temos o sistema de armazenagem que vão possibilitar essa arrumação, essa estrutura que vai tanto ter uma operação manual, vai ter uma operação através de um veículo, através de um porta-pallet. E aí, dentro dos sistemas de armazenagem, nós temos visto o crescimento evidente da tecnologia de automação de um centro de distribuição. Essa arrumação, essa armazenagem, essa faceta da operação logística na condução das matérias-primas internas, cada vez mais elas estão valendo-se de sistemas de armazenagem totalmente integrados, totalmente automatizados. Nós temos cada vez mais visto, inclusive, essa realidade. Ao final aqui, inclusive, do encontro, eu quero a sua percepção
eu quero seus comentários sobre como a tecnologia tem contribuído para essa operação logística interna, essa movimentação interna. Então, nós podemos pensar em vários sistemas de armazenagem. E alguns sistemas de armazenagem, eles são padronizados, né? Nós temos padrões. Até porque, se nós temos uma paletização, né, com a chancela da ISO, né, e nós temos padrões de medidas, de fato, os equipamentos, os movimentos, as empilhadeiras, né, os sistemas, eles vão seguir um padrão, inclusive parâmetros pré-estabelecidos, né? Dentre esses parâmetros, nós podemos destacar que 3 informações, quando eu vou montar o meu sistema, ou seja, eu tenho um armazém, e eu vou montar um sistema para receber os pallets, para receber as mercadorias. Nós podemos pensar em 3 coisas que são estruturalmente importantes para essa tomada de decisão. A primeira é verificar a característica do produto. Então, quais são os produtos que eu vou movimentar na armazenagem? Né? Qual é a característica desses produtos? Quais são os seus, né, peso, tamanho, as dimensões, as características principais? É possível colocar esse produto em pallets? É possível fazer a paletização? Então, a primeira decisão dentro de um sistema de armazenagem é verificar, ó, eu consigo, com minha operação, mesmo de matéria-prima, eu consigo a paletização, eu consigo verificar o meu peso, estrutura, eu consigo verificar características que sejam individualizadas. Essa é a primeira estrutura, ou primeiro olhar para uma tomada de decisão. Seguido, ou na sequência, olhar o tamanho. Então, eu vou verificar a dimensão do meu armazém. Não basta montar uma estrutura paletizada, uma estrutura porta-pallets totalmente automatizada. Monto essa estrutura, mas eu não tenho tamanho, né? Então, encomendo lá a minha estrutura, faço um projeto, mas não dá para montar. Então, eu preciso verificar o meu espaço, pé direito e as condições do piso, que são extremamente relevantes na hora da movimentação dos meus materiais. O piso, então, inclusive, vai me dimensionar, né? Essa estrutura de espaço, essa estrutura de sistema, vai, inclusive, refletir no tipo de equipamento que eu vou utilizar. Tá? Então, imagine aí, na nossa estrutura, na nossa operação logística, estamos montando um armazém e primeira coisa que nós vamos fazer, vamos encomendar um equipamento. Vamos encomendar lá uma empilhadeira patolada, elétrica, bonita. E aí, olhando lá, a gente tem um corredor mínimo. E não cabe. Não dá para fazer a operação. Né? Então, essas 2 condições são importantes. Por fim, é claro, nós temos que verificar as condições especiais de cada produto. Né? A sua seletividade, rotatividade, aquelas estruturas, inclusive trazendo à memória, inclusive, a nossa gestão de estoque. Aquilo que nós temos na hora de fazer a gestão de estoque. Se o nosso sistema é um sistema periódico de reposição de estoques, se é um sistema contínuo, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de montar a estrutura, na hora de trabalhar internamente, tanto com os porta-pallets e outras estruturas, quanto com os equipamentos que nós vamos utilizar. Isso é muito importante dentro do nosso sistema estrutural, não é? Ou nosso sistema para uma boa gestão, né, da operação logística. Quero aqui ilustrar com você, deixa-me conduzir aqui com a ilustração sobre o tema. E quero aqui só ilustrar com vocês
até dentro de uma perspectiva de um breve vídeo aqui, onde eu vou comentar com você. Então, nós temos aqui uma estrutura, não é? Um centro de distribuição. Nós temos aqui, você pode perceber, os porta-pallets, e aqui, aquilo que nós trabalhamos, a paletização, né? Os pallets e a minha estrutura de paletização. Aqui você percebe que eu consigo fazer a paletização desse tipo do meu material em diversos tamanhos. Aqui eu já tenho aqui a unitização, né, unitizando os meus pallets e através do stretch. Olha só, eu consigo ter empilhadeiras, né, a automação do stretch, a empilhadeira, e como é importante pensar em algumas estruturas de condicionamento dessa mercadoria, né? A primeira delas é aquilo que se chama FIFO, que é o First In, First Out, né? Ou em português, PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Diz que é o primeiro que sai. Isso dentro da estrutura, ela vai facilitar o meu padrão da operação logística dentro do meu equipamento, né? A outra estrutura é o LIFO, ou Last In, First Out, ou o EPS, o último que entra é o primeiro que sai, né? Até dentro dessa estrutura FIFO ou LIFO, é a maneira pela qual o pallet vai entrar dentro da minha estrutura porta-pallet, né? Porque a minha estrutura porta-pallet vai determinar como eu organizo as minhas matérias-primas e mercadorias no lugar. É isso que determina o meu sistema interno. As estruturas porta-pallets, elas, seguindo essa ordem, elas podem ser do tipo drive-in ou drive-thru. Drive-thru, então, inclusive, está muito na moda, né? Só para até uma ilustração aqui, essa palavra drive-thru, né? Ou drive-in, está muito na moda por causa da nossa querida pandemia, que não é tão querida assim, né? Mas olha, na estrutura drive-in, eu vou utilizar o quê? O last in, first out, né? E no drive-thru, eu posso utilizar o quê? Uma estrutura já FIFO, first in, first out, né? Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai, porque eu tenho uma estrutura drive-thru. E isso me possibilita a operação dentro do meu armazém. Quando eu tenho o drive-in, eu vou utilizar uma estrutura e vou fazer uma operação diferente da drive-thru. Até falando, né, se Deus quiser, vamos ter melhores condições, né? Esse novo normal e a pandemia tem revelado algumas situações. E dentre essas situações, né, o drive-in, o drive-thru, né? Drive-thru, só para falar, é uma expressão em inglês que significa drive-thru, né? Thru, a palavra drive-thru, que é drive-thru, que é dirigir por cima ou acessar dirigindo, né? Então, isso é resumido, né? Drive-thru, thru já é uma expressão, é a palavra thru mais cortada. Então, dentro do meu sistema, quando eu tenho minha operação, eu tenho na minha estrutura porta-pallet a possibilidade de utilizar o drive-in, e quando eu utilizo o drive-in, eu utilizo o meu sistema LIFO, last in, first out, ou seja, a última unidade de pallet que entra é a primeira que sai, não tem problema, né? Quando eu faço e utilizo o meu sistema de paletização pelo drive-in. Agora, eu posso ter uma operação drive-thru. E na operação drive-thru, dentro do meu sistema, aí, então, eu posso utilizar a operação FIFO, né? First in, first out. O primeiro que entra é o último que sai, dentro dessa perspectiva. Vamos adiante para falar um pouquinho, então, do veículo industrial que tem mais utilização dentro das operações logísticas, que é a empilhadeira. A empilhadeira,
é o veículo utilizado nas operações, né, e cada vez mais tem sido utilizado nessas operações logísticas, né? E claro, uma das principais e um dos desafios, né, da gestão logística é o quê? Do centro da armazenagem é cada vez mais movimentar cargas com velocidade, posicionar cargas com facilitação para manipulação e ter uma operação de descarregamento e carregamento nos pátios que sejam efetivas, né? Talvez essa seja a tarefa mais desafiadora dentro da operação logística, né? E aí, claro, essas tarefas são executadas e tem que ser executadas com alto desempenho. Então, para fazer isso, eu preciso, né, manipular cada vez melhor meus produtos. E cada vez mais os produtos exigem uma manipulação mais apurada, mais sensível, até porque as características de cada produto elas são diferentes e trazem umas realidades diferentes. O crescimento do e-commerce, né, tem impulsionado o mercado de empilhadeiras, que em 2017 já tinha uma avaliação de 26 bilhões de dólares aproximadamente, né? E as estimativas do setor, né, um setor aí do mercado de empilhadeiras, é que teremos um crescimento aí nos próximos 6 anos, pelo menos essa era a projeção das associações internacionais, né, as montadoras de veículos industriais, que haveria um crescimento de 6, entre 5% e 7% nos próximos 6 anos, né? A América do Norte, né, aí você, encabeçada pelos Estados Unidos, é quem lidera a participação no mercado de empilhadeiros. Até por isso você tem de lá os exemplos de sucesso no que diz respeito a centro de distribuição, movimentação automatizada, cada vez mais trazendo essa realidade aí das empilhadeiras. Né? E esse mercado é um mercado crescente. Não é? Dois tipos de empilhadeiras são os tipos mais utilizados na operação logística. Nós temos a empilhadeira elétrica e a empilhadeira a combustão. Né? A empilhadeira elétrica, ela funciona, evidentemente, com energia elétrica. Né? Essa energia é através de baterias. Né? Essas baterias, elas podem ser, elas são químicas, né, de lítio, a gente vai ver até algumas diferenças, né? Mas elas têm algumas condições que são bastante favoráveis ao uso de empilhadeira elétrica. Não é? Por quê? Baixo nível de ruído, a economia, não é? E muitos modelos elétricos trazem as possibilidades de uma operação manual em muitos setores. Então, nós podemos pensar na empilhadeira elétrica, não é? Como cada vez mais ganhando espaço dentro das operações logísticas, né? Ela tem um desempenho, né? E ela é muito favorável quando nós pensamos em manobras em lugares pequenos e espaços pequenos. Então, nós temos esta condição bastante efetiva e favorável. Né? Um pró que a gente poderia listar é que ela tem dificuldade para operar em ambientes molhados, ela não pode operar em ambientes molhados, e também com pisos irregulares. Né? Então, seriam prós da empilhadeira elétrica. A empilhadeira a combustão, né? É claro que ela tem um mercado maior, porque ela tem mais facilidade de ser encontrada. Né? E esse tipo de empilhadeira a combustão ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser movida a gás ou a diesel. Né? As que utilizam gás, elas têm uma capacidade maior, né? Inclusive no que diz respeito de elevação de carga. Né? Então,
os motores de uma empilhadeira a combustão, eles têm a vantagem de, inclusive, conseguir ter aí uma elevação, um peso de carga um pouco maior, né? A empilhadeira, sobretudo a empilhadeira a gás, ela tem essa facilidade e essa vantagem. A empilhadeira a diesel, a facilidade é que diesel se encontra em qualquer lugar, né? Então, pela facilidade, esse custo operacional pode ser um pouco mais fácil, né? Já o gás, inclusive, pode ter dificuldades em certos lugares, então torna a operação um pouco mais complexa. Agora, os contras, né? Eu falei dos contras, né? Até acho que eu falei pró, me desculpe, os contras da empilhadeira elétrica ambiente molhado, não, né? Piso irregular, não, né? A empilhadeira a combustão, né? Os prós, né? Os prós. Já falamos, agora os contras. Faz barulho, né? Então o ruído é alto e emite gás poluente, né? Sobretudo a empilhadeira a diesel, né? Tem emissão de gases poluentes, né? Mas são as empilhadeiras aí, inclusive mais comuns no mercado, dentro das operações logísticas, as que têm maior incidência. Então, 4 são as considerações que o operador logístico precisa levar em consideração para adequar o sistema e os seus veículos de movimentação. Então, como escolher a empilhadeira ideal, as empilhadeiras que são um reflexo da sua atividade com mais assertividade. 4 são os pontos. Primeiro é a ideia de tecnologia verde. Nós temos hoje um avanço da melhoria das tecnologias nas empilhadeiras, né? Inclusive, nós temos uma tecnologia avançada que trabalha com células de hidrogênio e permite a ideia de eletricidade partindo de hidrogênio e oxigênio, né? Com vapor de água, calor, seu subproduto, gerando assim um equipamento chamado com 100% de energia limpa. Então, ter tecnologia verde hoje é aquilo que vai falar o seguinte: puxa, essa empresa é fora do normal, ela é realmente, essa operação logística, ela é totalmente diferente. E cada vez mais, nós temos por parte de clientes, fornecedores, uma responsabilidade em relação ao meio ambiente. Está aí uma discussão muito grande, né, atualmente dentro do cenário nacional, com a preocupação de grandes investidores internacionais com o que o Brasil anda fazendo com a Amazônia e toda a nossa reserva nacional e as estruturas de insumos e materiais que são materiais que nós temos. Então, há uma grande preocupação e cada vez é a condução do mercado global, até pela necessidade de um pacto globalizado de diminuição de gases poluentes, um consumo cada vez mais inteligente, um consumo cada vez mais chamado de utilizando energia limpa. Então, buscar tecnologia verde, buscar energia limpa é um diferencial no mercado, é algo que, dentro de um aspecto de curto prazo, tem um grande investimento, mas a longo prazo é um investimento certeiro na hora de pensar num veículo de movimentação, né? Até porque, quando nós pensamos em algumas empresas, a maioria já está adequando, né? Já está trabalhando para adequar o seu modelo elétrico, né? Por quê? As baterias, elas utilizam lítio e íon, 50% menos de energia que as baterias de chumbo e ácido e 100% menos de energia do que a empilhadeira elétrica. Então, o risco ambiental diminui, a eficiência e a economia aumentam. Porque elas podem ser facilmente carregadas numa tomada comum.
em apenas 1 hora. Então, ela vai surgir para substituir as células de combustível. Então, a tendência no mercado é nós vermos cada vez mais empilhadeiras a combustão diminuindo e as com tecnologia verde aumentando, e é isso que nós temos visto, inclusive, dentro das montadoras. Né? Segundo ponto de decisão importante para pensar no sistema é a automação. Não é? Então, a ideia de automação pode parecer cruel, mas quanto melhor nós conseguimos fazer as operações sem um operador de empilhadeira, né? Ou seja, utilizar um software de inteligência artificial, isso é melhor. Então, hoje nós já temos empilhadeiros que trabalham com inteligência artificial e trabalham com softwares de automação. Né? Vou depois compartilhar com você, mais uma vez, aí, alguns detalhes de alguns centros de distribuição que utilizam dessa tecnologia. Então, o risco diminui e eu tenho o quê? Um aumento do quê? Da minha necessidade de automação do meu ambiente, velocidade na separação de pedidos, organização, diminui o risco e evito, talvez, acidentes fatais. Não é? Então, já que se temos operador, o acidente ele pode gerar um risco da integridade física do empregado. Então, a automatização, né, a automação e a utilização daquilo que já comentamos em encontros anteriores. A logística 4.0 na armazenagem faz diferença. Inteligência artificial, algo que nós certamente vamos ver cada vez mais crescente no desenvolvimento de veículos de automação, empilhadeiras totalmente inteligentes, totalmente independentes de operador. Né? Então, essas empilhadeiras, elas são elétricas, trabalham com software, trabalham com câmeras, né? Podem ser de uma maneira muito facilmente dimensionadas. Né? Interessante, assim como nós temos aí o avanço dos veículos autônomos, né? que utilizam inteligência artificial para veículos autônomos de estrada, de rua, nós temos os veículos industriais também autônomos, chamados da aplicação da logística 4.0 na movimentação. Aí nós temos cada vez mais esse desenvolvimento de empilhadeiras que utilizam da inteligência artificial. Terceiro ponto importante é pensar na frenagem mais inteligente. Né? Então, soluções de frenagem. Né? A ideia de parar uma operação logística, né, para manter segurança, né, é muito importante. Né? Então, quanto mais eu tiver uma solução inteligente, melhor eu tenho uma segurança, melhor eu vou ter uma situação dentro do meu armazém que será totalmente dimensionada, totalmente estruturada para uma vida útil da minha operação logística cada vez melhor. Né? Por né, o quarto ponto importante, quando eu penso nas soluções aqui dentro do meu armazém, é a capacidade de manobra. Né? Então, quanto melhor for a flexibilização, quanto melhor for a manobra, quanto mais capacidade de manobra eu tiver, melhor será a minha operação dentro do sistema. Então, quanto melhor eu fizer essas manobras, melhor será o sistema. E esses são os 4 pontos principais quando nós pensamos num sistema logístico. Aqui, só como exemplo, aqui nós temos uma empilhadeira patolada. Né? Você veja que ela precisa de operador, né? Mas faz o seu trabalho aí através de motores elétricos, a sua movimentação. Né? Então, aqui nós temos a famosa paleteira manual, que depende exclusivamente do nosso operador, não é? Para fazer aí todo o trabalho. Nós podemos pensar, né? As dimensões elas vão mudando conforme, inclusive,
a empresa de construção ou a empresa que está fazendo o equipamento. Mas, geralmente, as empilhadeiras, as paleteiras manuais, aí você vai conseguir erguer 2.500, 2.000 quilos, né? Dizem, inclusive, a piadinha depende de quem está operando, né? A capacidade da paleteira manual depende de quem está puxando a paleteira manual, quem está fazendo a condução, né? Aqui nós já temos aqui a paleteira fora, a empilhadeira fora de estrada. Então, aqui empilhadeira patolada, empilhadeira fora de estrada, que já é uma empilhadeira mais robusta, né? Então, aqui eu trabalho com muitas toneladas e eu consigo fazer operações externas com muito mais vigor, né? Então, a empilhadeira fora de estrada já é uma empilhadeira bem mais robusta, que conduz com muita facilidade, com muita aplicação os nossos recursos dentro das estruturas. Então, quando nós pensamos nos veículos industriais, quando nós pensamos nos veículos de movimentação, as características das empilhadeiras, cada vez mais elas têm conduzido para empregar tecnologia, empregar facilidade, empregar movimentação. Então, quando nós pensamos nas montadoras, cada vez mais elas têm associado as necessidades do mercado a uma alta tecnologia. Então, nós temos equipamentos, empilhadeiras, seja a empilhadeira patolada, a empilhadeira fora de estrada, a empilhadeira elétrica, que tem um grande desenvolvimento, utilizando energia limpa, com muita qualidade dentro do mercado e um cenário que tem se desenvolvido. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos essa realidade bastante desenvolvida através das montadoras. E essas são as principais operações de movimentação e os veículos internos de movimentação que nós temos dentro das nossas estruturas. Cada vez mais conduzidos para uma automação. Então, muitas vezes nós vamos ter estrutura porta-pallets totalmente automatizadas, que não necessitam nem de empilhadeira. Então, que conseguem, de maneira inteligente, ser autossuficientes na gestão. Nós vamos ter braços eletrônicos ligados à inteligência artificial, todo um sistema integrado, fazendo todo o trabalho sem necessidade de nenhum operador, né? São as vantagens da nossa tecnologia dentro dessa movimentação de materiais.